Uma história de superação e de inspiração. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui no meu canal, meu novo canal, Ajustando as Velas. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí, ativa lá o sininho. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha com as pessoas, né, que você ama, faça os seus comentários. E quero agradecer muito a todos que ah, entraram aí no meu canal, se inscreveram e fizeram seus comentários. Eu gostei demais, queria agradecer muito a todos. E hoje nós vamos falar de uma história que muito me toca. Né? Ele chama-se Fernando Fernandes, talvez você conheça, ele é muito famoso, né? A história dele começou alguns anos atrás, quando ele era modelo, né? Ele participou do Big Brother Brasil de 2002, né? Faz bastante tempo já. Mas é interessante a história dele que eu queria contar aqui para você hoje, para que essa história seja de alguma forma algo que possa motivar você e a te ajudar a entender algumas coisas, né, da nossa mente, as coisas que existem dentro de nós, a força que existe dentro de nós, que nós podemos vencer os nossos desafios em meio às tempestades, né, ajustar as velas, e às vezes essa tempestade é muito forte. No caso dele foi assim, eu queria compartilhar com você. Uh, a trajetória dele é uma trajetória, vamos dizer assim, transformadora. Né? O que aconteceu foi o seguinte: em julho de 2009, ele sofreu um grave acidente de carro que deixou ele paraplégico, né? E o impacto foi brutal, tanto física como emocionalmente. Eu me lembro dele contando até que ele ficou lá, ficou uns 10 dias na cama do hospital ali pensando e se lamentando e reclamando, esbravejando. Ele ficou muito abatido durante quando ele soube, né, que o médico falou que ele nunca mais ia poder andar. Aquilo foi realmente bastante impactante para ele. E os médicos foram diretos, né, falaram para ele assim: olha, você nunca mais vai andar, não vai ter jeito. Qualquer um, você, eu, qualquer pessoa que não tenha passado por isso, poderia pensar assim: bom, acabou tudo, né? Acabou meu sonho, acabou minha vida, acabou meu trabalho profissional, todas as coisas foram por água abaixo, né? O que vai acontecer comigo agora? Não tenho as pernas. Ele era modelo, né? Inclusive, ele era esportista, então ele era uma pessoa assim, né, que tinha tudo, né, para ser um grande, um famoso modelo, um famoso esportista. Mas parecia que agora, né, depois dessa notícia esmagadora, trouxe muita dor para ele e emocionalmente ele ficou bastante abatido durante uns 10 dias ali, mais ou menos. Aí ele começou a realizar aquela reabilitação, né, o que é normal depois de um acidente e tudo mais, mas durante a reabilitação, algo dentro dele foi acendendo, ele foi buscando dentro dele: poxa, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu posso fazer agora? Nele pensou, né? E uma chama que recusava se apagar, então ele sentia aquela chama acendendo dentro dele, que ele precisava mudar, e a dor virou combustível. A perda que ele tinha tido das pernas virou propósito, né? E ele então encontrou no esporte um novo caminho. E foi aí então que ele descobriu a paracanoagem. Primeiro ele andou de cadeira de rodas, ele participou de corrida de cadeira de roda, arrebentou as mãos, né? Porque ele ainda não tinha tanta prática, mas ele participou de uma corrida de cadeira de roda. Então é muito interessante isso que aconteceu com ele, mas ele foi buscando encontrar alternativas para a situação que ele estava vivendo. Ou seja, ele começou, em meio à tempestade, a buscar ajustar a vela. Bom, o que eu posso fazer? A tempestade está muito forte.
que eu vou fazer agora? Como é que eu ajusto essa vela? Então ele foi buscando dentro dele encontrar esse propósito, né, essa força que ele precisava para continuar. E aí então ele descobriu na paracanoagem ele foi indo muito além do que ele até imaginava que poderia ir, né, sem o movimento das pernas. Quando eu digo paracanoagem, é canoagem, né, mas para pessoas com deficiência, e aí, né, deficiência física. Ele fazia lá, né, usava os braços, né, na canoagem. Em pouco tempo, ele se dedicou tanto, ele se esforçou tanto, que em pouco tempo ele se transformou um dos maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro. Ele foi campeão mundial da paracanoagem e depois representou o Brasil, né, diversas vezes. E mais do que vencer, ele inspirou outros também. Ele conquistou 4 títulos mundiais. Imagina você, uma pessoa como ele, na situação dele, ele conquistou 4 títulos mundiais. E assim ele foi. A história dele é fantástica. Mas ele não parou só no esporte, olha que interessante. Então ele começou a descobrir, e é isso que eu queria deixar aqui como mensagem para você hoje. Ele começou a buscar outras alternativas também, não só no esporte, mas o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer na minha condição, naquilo que eu tenho? Bom, pode parecer pouco, né? Ele não tinha as pernas, mas ele tinha a cadeira de roda que ajudava ele a se movimentar, ele tinha braços, e os braços dele são fortes, né? Você já deve ter visto. Ele buscou essa força, mas ele não parou por aí, ele quis ir além, ele queria, o que mais que eu posso fazer? Então ele se tornou palestrante, falando, né, da situação dele, da vida dele, das coisas que ele estava vivendo naquele momento, como é que ele estava superando tudo aquilo. Ele foi ativista da inclusão, né, das pessoas com deficiência física e outras, e apresentador de TV, até hoje ele é, né, apresentador também. E ele levou a mensagem dele para escolas, para empresas, para comunidades. Então ele faz ainda hoje um trabalho fantástico. E ele disse, né, uma frase que é muito interessante, ele disse assim: a cadeira não me define, eu sou maior do que ela. Muito interessante, né? Então, olha só o que ele fez. E olha só que muitas vezes a gente se encontra em situações da nossa vida. É claro que aqui é uma situação física, né? Você fala, puxa, né? Mas é uma situação extremamente difícil, que afeta o emocional, afeta tudo, né? Mas ele conseguiu, em meio ao pouco que ele tinha, transformar em muito. Então ele descobriu que ele podia muito. E é isso que a gente tem que entender nos meios, quando a gente está no meio da nossa tempestade da vida. Existem possibilidades, existem meios de sair dessa tempestade. Você precisa buscar esse meio, você precisa encontrar dentro de você onde é que eu encontro uma saída com aquilo que eu tenho, né? Seja qual for a situação. As pessoas acham que estar numa cadeira é estar limitado, né? Ele disse. Mas quando eu sentei nela foi quando eu me libertei e me reinventei. Então, às vezes, a gente precisa se reinventar. Então, isso é importante, encontrar caminhos para você ajustar suas velas no meio da tempestade. Recentemente, né, agora, esse ano, ele teve uma experiência ele colocou umas pernas, né, chama exoesqueleto robótico, exoesqueleto robótico, umas pernas, né, tal assim, que ele começou a caminhar, tem até na internet, depois você dá uma olhadinha lá, muito interessante, mas depois de muito tempo, muitos e muitos anos, ele sentiu os pés, as pernas deles tocarem o chão. Mas isso é um experimento, né, de qualquer maneira é algo assim que está ajudando bastante ele também. Bom, a história dele, em resumo, é uma história, é um exemplo de superação, de inspiração, e mostra como é possível a gente transformar a adversidade, né, em oportunidade.
É isso que você tem que pensar. Em buscar novas metas, inspirar outras pessoas e seguir em frente mesmo diante de grandes desafios que você esteja vivendo. O Fernando Fernandes mostra que a verdadeira força não está nos músculos, mas na mente. E por causa da mente, claro, ele ficou mais musculoso usando o que ele tinha. O que eu tenho? Meus braços. Eu tenho a minha mente. Então ele conseguiu. Que cair faz parte, mas levantar é uma escolha. Que os limites não estão no corpo, estão no pensamento. Olha que interessante. Então, onde é que eu encontro força? É mental, né? Você vencer suas limitações, né? Tem aquelas limitações ali, mas às vezes eu fico pensando nele, né? E eu acho que ele foi muito além de mim, né? Que tenho as duas pernas, ele fez muito, alcançou muito. Então, às vezes a gente tem que parar para pensar diante dos nossos desafios, o que a gente pode alcançar, o que a gente pode fazer. Então, é aqui, está na nossa mente. Então, ele disse uma frase que vai ser a frase de hoje aqui do nosso vídeo, que eu gostei muito. Ele disse: não existe impossível para quem acredita na própria força. Então, não existe impossível se você acredita na sua própria força. Uma avaliação final que eu faço disso tudo, né? E aqui, mesmo se você não é uma pessoa religiosa, mas eu vou usar a Bíblia aqui de vez em quando para citar algumas coisas, como citei no meu vídeo passado. Se você não assistiu, assiste meu primeiro vídeo, falei sobre José do Egito. Mas eu queria falar também de algo muito interessante que aconteceu com Cristo, quando ele tinha que alimentar mais de 3.000 pessoas, e ele só tinha 5 pães e 2 peixes. E por um milagre, ele conseguiu transformar os 5 pães e 2 peixes, alimentando cestos cheios, né? E alimentando todas aquelas pessoas. Mas o interessante é notar, por que eu estou dizendo isso, né? O que isso tem a ver com o Fernando Fernandes aqui? É que às vezes o milagre está dentro de nós, na força que buscamos encontrar para ajustar as velas. Às vezes nós achamos que temos muito pouco, né? Às vezes você acha assim, não tenho nada, tenho muito pouco para oferecer, eu só tenho 5 pães e 2 peixes para oferecer. Mas esse pouco pode se transformar em muito. Por um milagre dos céus, pode ser que o milagre dos céus vá acontecer na sua vida se, poxa, não tem jeito, sempre tem um milagre dos céus, ou por um milagre que está dentro, lá no fundo de você, de nós mesmos. Então busque essa força que você precisa. Busca de algum jeito, você vai encontrar. Existe força dentro de nós. Existem milagres também. Mas muitas vezes, a maioria dos milagres está dentro de nós mesmos. Nessa busca de ajustar nossas velas diante das provações, das dificuldades, das pressões, sejam quais elas forem. Então busque isso no meio das tempestades da sua vida, encontrar uma forma de ajustar suas velas para que você continue navegando até chegar num porto seguro. Te vejo no próximo vídeo.